Poder Executivo, membros da mesa do Poder Legislativo, integrantes das forças policiais de qualquer natureza, militares da ativa. Vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa é um policial civil. Na segunda-feira, ele prende o bandido. Na terça-feira, ele vai para o escritório advogar e o bandido aparece lá para ser defendido por ele. Não tem a menor lógica, né? Então, o que a OAB entendeu? Que existem cargos que são incompatíveis, que têm um conflito insanável de interesses. Esses cargos de incompatibilidade, eles estão no artigo 28 do Estatuto. O artigo 28 do Estatuto fala de quais atividades vão gerar uma incompatibilidade e que vão ter uma proibição total com o exercício da advocacia. Ok? Bom, então, uma vez aprovado no exame de ordem, o candidato recebe um certificado de aprovação sem prazo de validade, obviamente, e ele vai já se utilizar, se já quiser se inscrever nos quadros da OAB, ou então ele irá guardar esse certificado para que, quando possa, ele então venha se inscrever nos quadros da ordem. Então, o quarto requisito é a aprovação no exame da OAB. O quinto requisito mencionamos, né, que é o quê? Não manter conduta ou não manter cargo ou atividade profissional incompatível com a advocacia. Um sexto requisito é uma questão importante. Sexto requisito diz respeito a ter idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Idoneidade moral é que o advogado, que o candidato à inscrição, ele tem uma conduta boa, né? Uma reputação que seja uma reputação ilibada, também se faz essa apreciação. E a OAB diz que já não preenche o requisito, né, dessa reputação ilibada, dessa idoneidade, quando o advogado tiver sido condenado por crime infamante. O que é crime infamante? Bom, crime infamante é um conceito que a OAB tem. E a OAB diz o seguinte, olha, crime infamante é aquele crime que traz uma repercussão negativa para a advocacia. Não necessariamente um crime que tenha violência, que seja cometido com grave ameaça contra a pessoa, não necessariamente um crime que seja de caráter hediondo, mas um crime que traga uma repercussão muito negativa para a advocacia. Por exemplo, já existiram julgados no Conselho Federal do OAB nesse sentido. Crime de estelionato cometido por advogado. É um crime que traz uma repercussão negativa à advocacia. Também, furto com abuso de confiança, né? Também foi um crime considerado um crime infamante. Então, o advogado, aquele candidato à inscrição, ele tem que ser uma pessoa idônea, né? Sem máculas, sem manchas no seu passado, né? Ou então, que pelo menos tenha conseguido fazer provas de que dessa mácula ou de algum problema que tenha tido, ele já se redimiu. Uma observação muito importante a ser feita. Não significa que uma pessoa que tem um antecedente criminal não possa se inscrever na OAB. A OAB, obviamente, ela vai analisar. Ela faz uma investigação e ela vai analisar. Ela pergunta isso ao candidato. Questiona se ele tem ou não antecedentes criminais, para depois analisar o caso concreto. Ok? Essa idoneidade do advogado, ela pode ser questionada. O advogado, ele diz que é idôneo nos documentos que traz e apresenta ao OAB, mas ele poderá ser questionado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que saiba que o advogado não tem condições de exercer a atividade da advocacia, que o candidato não tem condição de exercer a atividade da advocacia, pode ir ao OAB e questionar essa idoneidade. Como? Requerendo a instauração de um incidente de inidoneidade moral. Vai ser instaurado, vai haver um procedimento, óbvio, com contraditório e com ampla defesa, e aí, posteriormente, esse incidente será julgado. Esse incidente será julgado e se 2/3 dos conselheiros da OAB entenderem que o advogado, que o pretendente à inclusão nos quadros da ordem não tenha condições que ele seja inidôneo, então ele vai ter a sua inscrição inviabilizada. Essa proibição de inscrição não será eterna. Ele poderá pleitear novamente, fazendo provas de que é idôneo ou de que se tornou idôneo. Certo? E por último, o
o último requisito é prestar compromisso junto ao conselho competente na OAB. Que conselho competente é esse? Bom, agora tem relação com o local onde o advogado requer a sua inscrição. O advogado vai requerer a sua inscrição junto ao conselho seccional, onde ele pretenda exercer a sua atividade com prevalência, com predominância, certo? Então, onde ele pretender exercer essa atividade profissional com prevalência será o seu domicílio profissional. No caso de haver dúvida quanto ao domicílio profissional do advogado, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que, então, que a sua inscrição seja feita no conselho seccional do local onde ele tenha seu domicílio civil. Então, a regra é muito simples. Ele vai requerer a sua inscrição no conselho seccional, junto ao qual ele vai ter o seu domicílio profissional, onde ele vai ter o seu escritório. Se ele pretender exercer a advocacia em 2 lugares, por exemplo, ter um escritório, sei lá, no estado do Rio de Janeiro e um escritório no estado de São Paulo, pegar a ponte aérea e advogar, tanto no estado quanto no outro, em igual quantidade, e aí nós tivermos dúvida quanto ao seu domicílio profissional, prevalece seu domicílio civil, certo? Bom, como regra, o advogado preenchendo todos esses requisitos anteriores, ele então vai ter a informação por parte do conselho seccional competente que ele vai ter que num dia, numa sessão pública, prestar compromisso junto à OAB. E ele vai lá prestar o seu compromisso. Esse compromisso ele tem que prestar pessoalmente, porque ele é um compromisso indelegável, em razão do seu caráter personalíssimo. Ele não vai poder, por exemplo, pedir para um colega prestar compromisso para ele. Ele não vai, por exemplo, poder outorgar uma procuração e pedir para um terceiro prestar compromisso para ele. Ele, pessoalmente, terá que ir lá prestar o compromisso perante a OAB. Ele entra não advogado e sai de lá com a sua carteira e o seu cartão de advogado já apto a exercer a advocacia. Ok? Como regra, o advogado ele vai ter uma inscrição chamada principal ou originária. É uma só, de um conselho seccional só. Isso não significa dizer, entretanto, que o advogado não possa exercer a atividade da advocacia em diversos estados do território nacional. Ele pode? Claro que pode. Entretanto, se ele começar a exercer a atividade da advocacia com habitualidade em outros estados da federação, que não aquele onde ele vai ter a sua inscrição principal, ele ficará obrigado a requerer uma chamada inscrição suplementar. O que é inscrição suplementar? Inscrição suplementar é uma inscrição que vai ser requerida pelo advogado quando ele passar a exercer com habitualidade a advocacia em um estado da federação diferente daquele onde ele tem a sua inscrição principal. O que é a advocacia com habitualidade em outro estado? É fácil. Mais do que 5 causas ao ano. Quando o advogado passar, então, junto a um outro estado da federação, sobre o controle de um outro conselho seccional, ele, então, deverá requerer a sua inscrição suplementar. Não é uma questão de escolha, pessoal. É uma obrigação. Ele tem a obrigação de requerer a inscrição suplementar. Na verdade, o advogado ele pode ter tantas quantas inscrições suplementares ele queira, até esgotar todos os estados da federação. Ele vai ter a sua principal e as suplementares. Entretanto, é válido lembrar que quando ele tem as suas inscrições suplementares, ele fica obrigado a pagar anuidade junto a todos os conselhos seccionais. Anuidade é uma contribuição que o advogado paga a cada ano, que o isenta do pagamento da contribuição sindical obrigatória e que tem o seu valor determinado por cada conselho seccional. Então, o valor da anuidade na seccional DF é diferente do valor da anuidade da seccional São Paulo, que é diferente da anuidade da seccional Bahia e assim por diante. Cada seccional estabelece o valor da respectiva unidade. Então, se ele tiver inscrições suplementares, ele terá a obrigação de pagar a anuidade no conselho principal e nos conselhos que são aqueles onde ele vai requerer suas inscrições suplementares, que são identificadas por uma sigla logo após o número /A. Ok?
Bom, o advogado